Olá pessoal, eu me chamo Davi Santos e estou aqui para apresentar mais um Aprendendo com Jesus, programa que estuda e analisa o Evangelho de Mateus segundo uma interpretação espírita. Desta vez falaremos da passagem intitulada Como se deve orar, presente no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 5 ao 8. Disse Jesus: quando orardes, não sejais como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nas praças. Versículo 5. Não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Versículo 7. Muito bem, aqui Jesus condena então a hipocrisia. A hipocrisia Jesus vem condenando, no seu discurso, sempre vem condenando no seu discurso. Mas a hipocrisia aqui em especial é a hipocrisia no ato de orar, na oração, na exibição daquilo que não somos, da apresentação de valores e qualidades que não possuímos durante o momento da oração. Jesus condena bastante isso aí no versículo 5. E no versículo 7 vai condenar a hipocrisia, um tipo de hipocrisia que é a repetição de palavras em vão, por conta aí da dissintonia entre pensamento e sentimento, aquilo que está presente na nossa intimidade, em nossos corações e aquilo que estamos falando. Então, Jesus vai condenar esse tipo de hipocrisia e, sobretudo, vai nos convidar, toda a humanidade, a fazer diferente do que faziam os judeus lá da época do Cristo. Então, Jesus vai trazer essa mensagem, basicamente, nessa passagem. O Espiritismo vai nos ajudar a entender e de forma mais ampla a questão da importância da oração e os mecanismos de ação da prece. Se a gente for buscar, então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, capítulo intitulado Pedi e Obtereis, sobretudo nos itens 9 ao 15, cujo o subtítulo é a ação da prece, o texto vai nos trazer a informação de que realmente a prece é uma invocação, na qual, mediante o nosso pensamento, entramos em contato com o Pai Celestial. Fazemos então a ligação com os céus. Ora, o Espiritismo vai explicar, vai tornar esse mecanismo de ação da prece é algo bastante compreensível, uma vez que traz a ideia de que estamos mergulhados num oceano. Não um oceano formado por água, mas um oceano formado por um tipo de matéria sutil que os nossos órgãos não conseguem perceber, não conseguimos ver, não conseguimos sentir, não tem paladar, não tem odor, que é uma matéria sutilíssima que forma praticamente tudo no universo, que é o fluido cósmico universal. Então, estamos mergulhados nesse mar, nesse oceano de fluido cósmico universal, todas as criaturas. E o fluido cósmico universal é o meio ao qual possibilita que os nossos pensamentos, e sobretudo a oração, que é um tipo de pensamento, alcance o infinito, alcance o universo. Dessa forma, possibilitando que o nosso pensamento, esse tipo de energia, possa chegar a um espírito superior ou ao próprio Pai Celestial, a espiritualidade superior sobretudo. Então, como o som precisa do ar para propagar, então o som é um tipo de vibração, é um tipo de perturbação mecânica, e esse tipo de perturbação mecânica, ela só propaga no espaço, ela só viaja no espaço se houver o ar.
Da mesma forma, o fluido cósmico universal, ele é o meio necessário para que o nosso pensamento se irradie. Ora, interconectando todas as criaturas. Que interessante, né? Então, o fluido cósmico universal tem esse papel aí. Muito trabalhada essa ideia, muito bem explicado isso pelo Espiritismo, e vocês vão conseguir compreender facilmente se forem buscar, então, essa informação no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas destaco também o item 22, que é uma instrução de um espírito, do espírito V Monô. Então, o V Monô é um benfeitor que tem uma comunicação editada, então, no item 22, e traz uma série de informações importantes. Logo no início do texto, esse benfeitor fala que poucos sabem orar. Olha só que importante. Então, existe uma maneira, porque, aliás, o título, o subtítulo dessa passagem é exatamente maneira de orar. E ele fala, então, que poucos sabem orar, que não importa as frases bonitas, de efeito, maquinalmente articuladas que fazemos enquanto estamos orando, que isso não é importante. Isso o Cristo também tinha falado lá no versículo 7, que a gente viu anteriormente. Mas o benfeitor nos orienta, né, para que roguemos a Deus, que devemos rogar a Deus por paciência, por resignação, por fé, coisas imateriais. E as pessoas pedem coisas materiais, quer dizer, pedem riquezas, alegrias, pedem até abreviação de provas, como se isso fosse possível. Então, acho importante aqui a referência para que vocês possam ler esse texto brilhante que traz essa informação aí importante para todos nós. O Livro dos Espíritos também vai falar dessa temática, sobretudo na parte terceira, capítulo 2, a Lei de Adoração, nas questões 658 e as seguintes, os espíritos vão trazer a informação de que a prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois a intenção é tudo. Então, quando a intenção é boa, a prece ou o pensamento, a prece é um tipo de pensamento. Então, o pensamento é bom, é válido, é adorado por Deus, né? E a espiritualidade, então, vai falar para nós, no texto, que a prece é realmente um tipo de adoração, né? Adoração a Deus. Orar é pensar em Deus, é fazer a ligação, a comunicação com o soberanamente bom, né? Essa criatura formadora aí do universo, né? Causa primária, que é Deus. E na questão 661, é uma questão muito interessante, os espíritos fazem uma abordagem muito interessante que vale a pena a reflexão e a leitura, e traz a informação, então, de que as boas ações são a melhor prece, que os atos valem mais que as palavras. Então, por isso que as boas ações, então, nem precisa fazer a oração como a gente tradicionalmente faz, se a gente vivencia, né, no dia a dia, se os nossos atos falam por nós, porque quando praticamos o bem, fazemos a caridade, ajudamos o próximo, certamente a conexão com esses planos superiores, com essas entidades do bem, se estabelece de maneira bastante contundente, ok? Pessoal, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Peço para que deixem o seu joinha, que façam a assinatura do canal, é importante aí para o crescimento do canal, e para que vocês possam receber os próximos vídeos das semanas que virão, e desejo que todos
Fiquem com Deus e que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Tchau, tchau.